Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e hoje nós seguimos com a temporada do Ligamento Cruzado Anterior. Tenho o prazer de anunciar para vocês um convidado ilustre hoje, um cara que é referência em fisioterapia e que com certeza vai agregar muito a esse episódio, vai agregar muito a quem estiver ouvindo esse programa também. Vou deixar ele se apresentar aqui para a gente, que é melhor. Felipe, seja bem-vindo ao MovaCast. Obrigado, Thiago. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, poder compartilhar um pouco desse tema tão importante e que eu acho que acredito que vai agregar muito conhecimento aí a todos os ouvintes. Com certeza, cara. O Felipe é um cara que eu acompanho já há algum tempo. Estava até comentando com ele aqui. Ele compartilhou outro dia um episódio do MovaCast e pensei, acho que está na hora de convidá-lo, de trazer o programa para poder agregar a todos vocês que estão ouvindo. Felipe, eu sempre começo com uma pergunta para o pessoal aqui, quem vem para as entrevistas, é que como o nosso programa é relacionado à saúde, ao esporte, qual a sua relação com o esporte? Thiago, eu fui atleta de futsal durante 10 anos, né? Eu joguei dos meus 7 aos meus 17 anos. E aí eu parei realmente para fazer a faculdade de fisioterapia. Eu era um atleta, digamos que me lesionava muito, vivia na fisioterapia, inclusive quem foi meu fisioterapeuta foi o Ângelo Raposo, que hoje é o fisioterapeuta no time da Arábia Saudita. E eu falava isso para ele, eu falava assim, olha, se eu não conseguir essa carreira de atleta, eu vou virar fisioterapeuta, dito e feito. Hoje eu estou aqui e hoje a gente é colega de trabalho aí. Mais um, né? Mais um fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva que é um atleta frustrado, né? Tentou seguir a carreira do esporte, percebeu que não ia dar muito certo ou teve aí a intercorrência de alguma lesão e foi seguir um outro caminho para tentar ficar ainda ligado ao esporte, né? Você falou em futsal, só entrando aqui um pouquinho, inclusive, na sua carreira, você chegou a trabalhar com futsal também, né? Trabalhei durante 2 anos no Cazaquistão com futsal. Na verdade, eu comecei a minha carreira profissional, né, no esporte, no futsal. Antes disso, eu tive 2 anos de estágio nas categorias de base do Flamengo, futebol, né, nas categorias de base. Mas a minha entrada no mercado mesmo profissional foi através do futsal. Legal, cara. O futsal lá também é muito forte, né? Tem muito brasileiro lá também. É um esporte que eu acompanho, já acompanhei mais, ainda acompanho de uma maneira mais discreta, mas que é muito forte por lá também. E aí você resolveu voltar pro futebol. Como é que foi esse caminho, cara? Então, aí eu tava já no Cazaquistão e aí tinha um time lá chamado Kairat também, era o mesmo nome, né, do time de futsal, Sim. mas são equipes completamente diferentes. E eu lembro que um atleta de lá se lesionou do futebol de campo, não tinha fisioterapeuta, tinha um brasileiro lá que jogava com ele, que era o Israel Barbosa, entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia dar uma olhada nesse atleta, porque tinham dito que ele não poderia jogar, que tinha que fazer cirurgia, enfim. E eu acabei avaliando ele, vi que discordei um pouco do diagnóstico, né? Vi que não tinha nada demais ali. Fizemos um trabalho em conjunto e o atleta voltou e voltou bem. E isso despertou o interesse do clube, despertou o interesse do departamento médico e do presidente, né? Eles não conheciam muito esse papel do fisioterapeuta, para eles era tudo injeção ou cirurgia. E aí quando eles viram essa possibilidade da reabilitação, né, de um reabilitador com conhecimento na área, eles me fizeram a proposta para eu estar migrando, saindo dessa equipe de futsal e indo para a equipe de futebol de campo. Era uma equipe que tinha uma estrutura de ponta, uma estrutura de clube nível europeu, e eu não pensei 2 vezes, achava que aquilo ali seria um passo importante para a minha carreira, e assim foi. Legal, cara, muito interessante. E hoje você está com uma função que, pelo que eu entendi, vai um pouco além da fisioterapia. Você está como um gerente de saúde do clube do Aimorés aí em Minas Gerais. Como que é exatamente essa função, cara? Aqui a gente faz um papel mais de gestor, né? Claro que eu também, por ser um clube pequeno, um clube que está começando nessa estrada profissional, né? A gente está trabalhando para profissionalizar o clube em busca do acesso da primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas a gente faz um papel de gestor, né? Gerir a questão da parte médica, com a parte de reabilitação, com a parte nutricional,
Então, todos aqueles setores responsáveis pela área de saúde, eu faço esse gerenciamento para que a gente torne uma palavra só, né? Trabalhemos como uma unidade e assim a gente emita uma só palavra ao treinador, entre a comissão de performance também. Então a gente trabalha em prol visando essa saúde como um todo do atleta. Legal, cara. Hoje se preconiza muito pela prevenção, né? E inclusive o futsal que você trabalhou tem algumas lesões que são muito semelhantes ao futebol, né? Lesões ligamentares, lesões musculares. Mas o foco realmente sempre é a prevenção. Claro que as lesões são inerentes, elas vão ocorrer, mas a gente precisa estar sempre focado na prevenção, até para ter um custo menor para o clube, até para o atleta seguir performando, ter o melhor para a carreira dele. Que tipo de estratégias, Felipe, que seguem no clube, pensando na prevenção de lesões, e especificamente lesões, entra no nosso tema específico aqui de ligamento cruzado anterior? Primeiro são as avaliações que são feitas, elas têm que ser avaliações periódicas, né? Não adianta nada a gente fazer uma avaliação em um dado momento do tempo e depois não fazer nenhum tipo de acompanhamento ao longo da temporada. Isso aí, tem até a frase do Bruno Baroni, amigo meu, que fala sobre isso, né? Eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas é como se ele dissesse que é a mesma coisa que olhar a previsão do tempo. Eu vesti uma camisa, uma calça, né? Vesti uma roupa de acordo com aquela previsão e seguir com ela o ano inteiro. Então não importa se vai chover, não importa se vai fazer sol, se está calor, se não está, eu vou usar aquela mesma roupa no ano inteiro. Então é a mesma coisa. Eu avalio lá na pré-temporada, não faço nenhum tipo de acompanhamento, e aí eu não sei se esse meu atleta está evoluindo nas variáveis ali que eu avaliei, se ele está evoluindo, né? Então, assim, primeiro de tudo, são avaliações periódicas. O segundo ponto que eu acho importante é o controle da carga, né? E aí a gente está falando de um trabalho multidisciplinar, principalmente na questão da performance, né? Da fisiologia, da preparação física, que é controlar a carga desses atletas, né? Então, quanto mais a gente individualizar essas cargas, a gente sabe que no contexto do futebol é difícil, mas não é impossível. A gente não pode confundir complexidade, né, com dificuldade. A gente tem sempre que buscar soluções dentro do nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho de individualização das cargas, isso ajuda muito nessa questão do trabalho preventivo. Aqui, hoje no Aimorés, a gente consegue fazer isso. Então, os atletas respondem questionários diários, tanto pela manhã quanto pela noite, tanto num pré como num pós-treino. O departamento de saúde, junto com o departamento de performance, está sempre em comunicação. Então, a comunicação também é outra variável imprescindível, muito importante. Isso já está até documentado cientificamente que isso ajuda na redução de lesões, né? Então, a gente se comunica diariamente. E quando há necessidade de uma individualização da carga, né? Ou de um aumento da carga ou diminuição dela, a gente está sempre buscando esse trabalho individualizado para que o atleta não venha se expor a um risco maior de lesão. Então, quando a gente coloca as cargas de um âmbito geral, sem individualizá-la, né, a gente corre um risco maior desse atleta, às vezes, a capacidade dele tá abaixo daquela demanda, e assim esse atleta acaba sofrendo ali não sofrendo lesão, né, mas ele fica exposto a um risco maior de sofrer essa lesão. Sim, acaba realmente aumentando as suas chances de ir para o departamento médico de uma forma que não é muito legal, né, que não é aquela forma preventiva. Essa comunicação é muito importante, né, em vários setores, né, não só na prevenção, mas também até como uma forma de retornar ao esporte, né, sendo uma decisão às vezes mais compartilhada, vão ter tomadas de decisões diferentes, às vezes dependendo do atleta, dependendo da necessidade do clube. Isso era algo que eu, até ano passado, estava como responsável pela fisioterapia, tratamento da fisioterapia nos atletas do Brusque Futebol Clube. Só que era um serviço terceirizado, então a nossa comunicação não existia muito, né? O clube nos via como muito reabilitação e não com uma participação muito integrada do clube. A gente tentava fazer isso de uma maneira mais adequada, mas às vezes era um pouco difícil. Então, infelizmente, por algum período a gente sofreu bastante com lesões lá no clube, especialmente algumas lesões musculares, pubalgias. Mas essa decisão e
esse trabalho de comunicação ele precisa estar realmente integrado para que surjam os melhores efeitos. Ano passado eu assisti inclusive uma aula sua no curso da CBF sobre o Machine Learning, né, e algo que você fala bastante. Vou te confessar que naquele período, inclusive, foi um pouco difícil de entender, aquela aula estava um pouco complexa, já era tarde da noite também, e depois, pesquisando um pouquinho mais a respeito, entendendo melhor, a gente vai compreendendo melhor. Mas como é que você usa aí o Machine Learning? Quais variáveis são importantes pensando na prevenção de lesões aí, Felipe? Eu acho que o Machine Learning ele tem um potencial, tá? Um potencial muito grande nessa área do esporte, principalmente nessa área de prevenção. Então, uma pergunta que todo profissional faz, né? Quando é que esse atleta pode retornar de maneira segura? Será que esse atleta vai retornar no nível pré-lesão, sim ou não? Então, tudo isso aí você consegue ter um auxílio, né? O Machine Learning não vem para substituir o profissional. A tomada de decisão vai ser sempre nossa. Ele é nada mais do que um auxiliador, junto com alguns algoritmos, algumas variáveis, né? A gente tem inúmeras variáveis no nosso dia a dia. Então, a gente é incapaz de poder entender as interações de todas essas variáveis no nosso dia a dia. Há variáveis que são mutáveis, como a gente já sabe, né? Então, é um trabalho muito complexo que, ao nível da inteligência humana, fica praticamente impossível. Então, o Machine Learning ele junta todas essas variáveis, ele entende todas essas interações e acaba nos auxiliando ali numa tomada de decisão. É uma coisa que eu sempre falo em sala de aula. Vamos imaginar que o algoritmo diga que o atleta tem 80% de chance de lesão, só que é uma final de Copa Libertadores. Você bota ele e é o principal jogador. Coloca ele para jogar sim ou não? Provavelmente a gente vai dizer que sim, que provavelmente é o último jogo da temporada, é o jogo mais importante, né, que vale ali milhões de reais ali para o clube. Então, a nossa tomada de decisão está baseada dentro do contexto. Agora, se o algoritmo diz, olha, esse atleta tem 40% de chance de lesão, ou seja, metade daquela que eu falei anteriormente, né? Só que é um início do campeonato, é um jogo amistoso que não está valendo nada. Então, assim, você pensa o seguinte, será que vale a pena eu expor esse atleta aos 40%? Então, a tomada de decisão será sempre do profissional. Então, as pessoas às vezes, fazem uma certa confusão de achar que a inteligência artificial, nesse caso, vai substituir o profissional, vai substituir, né, as tomadas de decisão interna do clube, e não. Na verdade, ele é nada mais do que um auxiliador. E como eu falei, né, se a gente, por exemplo, a gente sabe ali pelo nosso controle epidemiológico que lesões de grau 1, por exemplo, lesões musculares de grau 1, esse atleta tem ali um índice de retorno, uma média de retorno de 7 dias. Mas e quando eu uso outras variáveis? Por exemplo, esse atleta ele teve uma grau 1, só que ele já tem uma recorrência dessa lesão, né? E ele tem acima de 34 anos, por exemplo. Então, já uni duas variáveis importantes, que é a idade e a lesão prévia. Então, talvez, usando uma técnica chamada de clusterização, eu consigo já ter um prazo estipulado maior para o retorno desse atleta para voltar de maneira segura. Então, não basta só eu me apegar em uma variável, ter aquele pensamento reducionista, né? E a própria inteligência artificial, o machine learning, nesse caso, vai nos ajudar com essa não linearidade das variáveis, essas interações, que vão ser importantes na nossa tomada de decisão. Cara, muito interessante mesmo a gente ver os dados dando esse tipo de situação pra gente, né? Interpretar os dados, né? Colocar realmente no contexto, porque você colocou aí 2 exemplos de jogos, de atletas em situações diferentes, que faz total diferença, né? Quando a gente vê, às vezes, um estudo com uma média de retorno ao esporte em X período, às vezes aquilo ali é muito raso, né? Se a gente não colocar na situação do indivíduo e se não colocar aquilo no contexto que está adequado à situação, né? Você falou do Bruno Baroni, inclusive eu falei com ele hoje, convidei ele para alguns programas aí, para a gente conversar em outros podcasts também. Ano passado eu participei de uma pesquisa que ele era orientador, de um aluno do mestrado dele, eu acho, sobre os critérios de retorno ao esporte pós lesão muscular, né? Na verdade, sobre avaliação, tratamento e retorno ao esporte.
e depois da entrevista de questionário, o aluno fazia uma entrevista rápida para tirar as dúvidas sobre o que havia sido escrito nos questionários também. Acho que talvez até vocês lá no Grêmio tenham algum de vocês tenha participado do estudo, porque foi um estudo com os clubes da Série A e da Série B do brasileiro. Mas enfim, e eu coloquei os critérios de retorno que a gente utilizava, e ele veio me questionar, tá, mas vocês utilizam para todos os atletas? Eu parei e pensei, bom, para quem a gente sabe que não está sendo tão utilizado, a gente consegue utilizar de uma maneira mais adequada todo esse critério de retorno, pensando nas lesões musculares, né? Agora, quando tem uma pressão maior, quando envolve um contexto diferente, uma situação que precisa do atleta para uma partida importante, não necessariamente a gente segue aqueles critérios, né? Então, são situações e contextos totalmente diferentes que precisam ser realmente levados em consideração. Felipe, e ainda sobre o Machine Learning, existe alguma situação que ele prediz lesões de ligamento cruzado anterior? Como eu te falei, o Machine Learning ainda está muito ainda no campo teórico e pouco no campo prático, né? A gente vê muito pouco ele sendo utilizado, até porque existe uma coisa chamada validação externa, que é quando eu valido meu modelo em relação a dados externos, e hoje todas as publicações científicas, até o dia de hoje, né, 31 de maio de 2023, não existe nenhum estudo que tenha feito essa validação externa. Eles só fazem a validação interna, e mesmo assim metade desses estudos, né? Então ainda é difícil a gente falar que isso na prática vai ser ainda utilizado de maneira segura, de maneira certeira em relação à assertibilidade, né, à eficácia desse machine learning, desse meu algoritmo. Não conheço nenhum estudo que fale em relação à predição em LCA, tá? Especificamente em LCA. Existem alguns estudos que mostram teorias, né, probabilidades de implementações, né, que fala lá da rede bayesiana para LCA, para definir qual a taxa de risco desse atleta sofrer uma lesão de LCA ou não, usando algumas variáveis, algumas interações dessas variáveis, adotando padrões para essas variáveis. Então, ainda que eu saiba, a questão do machine learning especificamente para LCA não existe na prática. É algo a ser ainda bastante explorado pelos estudos, pelas pesquisas, para realmente adentrar e poder extrapolar os resultados para toda essa população, né, a partir da amostra. Exato. Tem um estudo de 2018 que fala sobre a questão das lesões no geral, somente com os dados de GPS. É um estudo clássico que utilizou muitas das etapas corretas a se seguir, né, que se usa para o uso do machine learning, né, que é o pré-processamento dos dados, a limpeza dos dados, né, a normalização. Então, existem algumas etapas a serem cumpridas, e esse estudo utilizou praticamente quase todas as etapas, exceto a validação externa. Mas eles encontraram ali um índice de redução de lesão usando somente os dados GPS. Ainda assim, acho um estudo com certa limitação metodológica, até porque a gente sabe que as lesões são multifatoriais e eu não posso me basear somente em dados GPS, né? Existem os aspectos emocionais, que a gente sabe que é de suma importância, e outros aspectos tão importantes quanto, e esse estudo ele se limitou somente aos dados GPS. Então, ele fez a análise das lesões em geral, como a maioria dos estudos fazem, ou então focam só nas lesões musculares, mas lesão de LCA, sinceramente, eu desconheço até o momento. Sim. Apesar da gente preconizar pela prevenção, às vezes elas ocorrem, né? E entrando aí agora mais especificamente nas lesões de ligamento cruzado anterior, que é o tema da nossa temporada. Felipe, em relação a atleta lesionou hoje o ligamento cruzado anterior, em média aí, pelos clubes que você passou, quanto tempo ele leva? Porque é uma realidade diferente do ambiente clínico que eu estou hoje de maneira mais presente. Quanto tempo ele leva em média para entrar realmente para o procedimento cirúrgico? Olha, isso também é contextual, depende da realidade da instituição, depende da realidade dos departamentos. No Cazaquistão, quando eu trabalhei lá, eu era o coordenador da fisioterapia, eu pedia sempre conversava com o médico local
e eu pedia sempre 20 a 30 dias de pré-operatório, né? Eu gostava sempre de restaurar a amplitude total de movimento desse atleta, diminuir aquele edema, aquela dor inicial, tirar um pouquinho daquela marcha claudicante, restaurar um pouquinho, fazer um trabalho de força muscular, o máximo que a gente conseguiria ganhar antes da cirurgia, né? Então lá eu tinha essa autonomia, digamos assim, de fazer esse trabalho pré-operatório. A gente sabe que no Brasil aqui, por conta muito da influência da mídia, pressão de patrocinador, de empresário, da diretoria, do clube, esses atletas cada vez mais são cobrados a operar de imediato, né? Então, lesionou no dia seguinte, já consulta médica, marca a cirurgia e já vai para a sala cirúrgica. Enfim, não vou dizer que está certo nem que está errado, até porque não existe muito embasamento em relação a isso, sobre quais os benefícios reais que um pré-operatório faria em relação ao RTP, desse atleta voltar bem, voltar melhor, enfim. Mas são questões contextuais e culturais, né? Até agora um jogador de Série A, num clube de Série A, rompeu o LCA e pediram 10 dias para uma nova avaliação. Provavelmente podem estar pensando ali no tratamento conservador para ele, né? Tendo em vista que é um atleta com uma certa idade, um atleta que já sofreu uma lesão anterior, e aí hoje em dia tem alguns clubes já preconizando para ver como vai se apresentar essa articulação, se ela vai apresentar instabilidade ou não estabilidade, que é o que hoje alguns cirurgiões estão optando pela cirurgia ou não, né, do LCA. Mas como eu falei, defendo todas as correntes, eu acho que cada profissional sabe o porquê de estar tomando essa decisão, mas eu particularmente gosto do trabalho pré-operatório. Legal, cara. Você falou do atleta de Série A, eu imagino de quem você esteja falando. Inclusive, diariamente eu atualizo ali para ver se sai alguma notícia, que eu fiquei curioso realmente a partir desse segundo exame que, segundo a mídia, estão esperando dele, né? Mas vamos ver qual vai ser o desfecho, né? Você falou de 3 a 4 semanas, eu fiquei surpreso e feliz, porque realmente é um período bom para trabalhar num pré-operatório, pensando em preparar realmente o indivíduo para a cirurgia da melhor maneira possível. A gente vê realmente que no Brasil os clubes estourando uma semana para fazer o procedimento cirúrgico é a nossa realidade, né? A gente não sabe realmente qual que é a influência de fazer uma cirurgia tão rápido lá no final, retornar ao esporte de uma maneira mais efetiva, né? Você tocou, inclusive, ali em um ponto que foi o ponto do meu último tema do podcast, que é o tratamento conservador nas lesões de ligamento cruzado anterior. Para algumas populações, acho que é válido, e a sua opinião dentro do esporte, dentro dos clubes, pensando no futebol, existe essa possibilidade, Felipe? Olha, como eu falei, cada profissional sabe o porquê que está tomando sua decisão, e esse atleta que eu citei como exemplo, ele está entregue nas mãos de, se não dos melhores profissionais, um dos melhores profissionais da nossa área de saúde e performance. Tá? Mas eu particularmente não consigo enxergar ainda um atleta de futebol no tratamento conservador. Um esporte de pivotamento, um esporte de corte, em que o atleta precisa fazer mudanças de direções bruscas, né, ações intensas. Então eu ainda particularmente não consigo enxergar um atleta de futebol optando pelo tratamento conservador. Existe até um estudo que foi até muito repostado pelos profissionais da área de fisioterapia, que é um estudo de 20 anos de follow-up, feito por um grupo de pesquisadores holandeses, foi publicado em 2018, em que mostrava que não havia diferença de osteoartrite futura, depois de 20 anos, para um grupo que optou pelo tratamento conservador e um grupo que optou pelo tratamento cirúrgico. Porém, foi até um tema de uma publicação minha no Instagram, em que eu li esse artigo todo, e aí eu destaquei algumas, não vou usar a palavra falhas metodológicas, né? Mas alguns gaps metodológicos ali. Por exemplo, quem não lê o estudo todo vai achar que é uma maravilha e que a partir de agora a gente vai optar somente pelo tratamento conservador e vamos esquecer o cirúrgico, né? Porém, olha só, alguns dados interessantes, que eu até anotei aqui para poder trazer para o podcast. O grupo intervenção
A cirurgia desse grupo foi feita entre 94 e 96, na década de 90. O quanto que as técnicas cirúrgicas e tratamentos de fisioterapia evoluíram de lá para cá? Eu me formei em 2009 e hoje a gente está em 2023. O quanto que a fisioterapia evoluiu desde que eu me formei até agora? Você imagina da década de 90 para cá, né? Então é um ponto interessante para ligar, a gente acendeu uma luzinha aí de uma certa crítica e um certo cuidado na hora de tomar uma decisão baseada nesse estudo somente. A população não foi especificada. Então eu não sei se foram atletas de futebol, eu não sei se foram atletas de futsal, de handball, se foram maratonistas, né? A gente sabe que o maratonista, por exemplo, ele vai correr muito, né, vai fazer muito uma corrida linear. Ele não tem mudança de direção, ele não tem os movimentos de aceleração, desaceleração, mudança de direção, giro, pivô, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente lê um estudo desse, que for um estudo feito em 50 atletas, mas sem eu saber em que esporte eles estão inseridos, fica complicado eu tomar qualquer decisão. O grupo intervenção teve um RTP entre 5 e 6 meses. Essa questão do prazo também é polêmica, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas a gente sabe que hoje a literatura preconiza ali próximos aos 9 meses, né? Então esses atletas do grupo intervenção voltavam entre 5 e 6 meses, coisa que hoje em dia a maioria dos profissionais não trabalha mais dessa maneira. Como critério funcional para o RTP, para o Return to Play, só foi usado somente o Single Rope Test. Então é um teste simples de salto horizontal, que não requer muita recrutamento neuromotor, do que se a gente usasse, por exemplo, um Triple Rope Test, né? Então, talvez eu utilizar somente um teste funcional para definir algo, eu acho que a gente pode cair aí numa armadilha e uma tomada de decisão ruim, né, não esperada. E para finalizar, que eu acho que é uma das partes mais importantes desse estudo, é que no final ele diz que o grupo controle, onde haviam uns 25 participantes, 2 deles, ou seja, 8% desses 25 participantes, não puderam fazer, depois de 20 anos, não puderam fazer o teste funcional, né, que é o Single Rope Test, ou por dor ou por cinesiofobia. Então a gente está falando de um estudo que pegou 50 atletas de alto nível, no grupo controle tiveram 25, e 2 deles, que representam 8%, não conseguiram fazer depois de 20 anos o teste funcional, que é um teste simples, que é o Single Rope Test, ou por dor ou por cinesiofobia. O que significa dizer? Significa que eu perdi 8% de atletas profissionais. Será que eu vou querer, dentro da minha população, arriscar que eu perca um atleta profissional de alto nível por uma simples decisão de não operar, por tentar um tratamento conservador? Outra coisa até quando eu vou esperar para tomar minha decisão de operar ou não operar? É complicada essa relação, entendeu? Se você não opera por tentar esperar um tratamento conservador e depois você vê que realmente não deu certo, vamos ter que operar. O quanto que você não vai sofrer de pressão, tanto por parte do atleta, parte do treinador, por parte da torcida, por parte da diretoria, patrocinador, empresário, entendeu? Então já teve um clube também aqui de Série A uns anos atrás que optou pelo tratamento conservador, viram que não deu certo, o atleta apresentava instabilidade e depois foi se optar, depois de um tempo, pelo tratamento cirúrgico, e eu lembro que eles sofreram muitas críticas em relação a isso. Eu entendo o que o departamento tentou fazer, é louvável, porém a gente sabe como é que é a cultura do futebol brasileiro, a gente não tem esse tempo e essa liberdade para se optar. Então eu acho que o tratamento cirúrgico ainda é a melhor e a primeira opção a ser tomada. Cara, principalmente pensando nesses esportes de alta demanda como o futebol profissional, né? Você envolve o tempo todo giro, salto, o próprio contato físico, mudança de direção. Você precisa ter um trabalho realmente, um joelho muito estável, tanto da parte dinâmica quanto de estabilizadores estáticos, porque senão realmente você não vai aguentar. Uma coisa é o indivíduo que corre, o cara que só pedala, e outra coisa é o atleta profissional de futebol, né? São contextos totalmente diferentes.
hoje na clínica, quando algum atleta amador chega para mim, de algum esporte que não envolve realmente mudança de direção, que não envolve o giro, não envolve saltos ou contato físico, e tenta levar como... Ele vem às vezes como um pré-operatório, que se torna um conservador por algum período, porque o esporte dele não tem essas demandas. E mesmo assim a gente deixa muito claro, ó, durante o tratamento a gente vai ter que se expor ao risco de uma maneira controlada, e que se você tiver a sensação de instabilidade, é hora de optar pelo tratamento cirúrgico. E a vantagem é que se ele fez um tratamento conservador ou um pré-operatório longo, é que ele vai estar muito preparado para chegar na cirurgia forte e ter uma reabilitação, um pós-operatório mais eficiente. Você comentou ali desse estudo de ter considerado aí cirurgias da década de 90, realmente houve muita mudança desde lá, né? A gente vê, eu vejo pelo menos desde que eu entrei na graduação, uma evolução muito grande. E se eu parar a pensar, são menos de 10 anos desde que eu entrei na graduação até hoje, o período que a gente está conversando. Então, a evolução tanto do tratamento cirúrgico, tanto do tratamento de fisioterapia evoluiu demais, e a gente saiu daquele tratamento mais passivo para uma participação maior do atleta, do paciente, para poder engajar realmente com o tratamento até o retorno ao esporte, até o retorno to play, né? Você citou um ponto importante, um ponto que eu gosto bastante de falar, que foi tema inclusive do meu TCC, que é a cinesiofobia em pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Cara, como que isso influencia, né? Geralmente é a segunda principal causa de não retorno ao esporte ou de queda de desempenho esportivo pós-lesão, né? Que estratégias que você pensa que fazem sentido de trabalhar durante o tratamento para a gente reduzir esse tipo de variável, essa sintomatologia, Felipe? Dentro das minhas aulas também eu gosto muito de falar sobre isso, né, da relação terapeuta-paciente, da confiança, né, desse elo que deve ser estabelecido, e de você estar sempre passando a questão da confiança para o seu atleta, da motivação. A parte educacional também é muito importante, que às vezes a gente omite. O atleta precisa participar do processo, ele precisa opinar sobre o processo. Não é que ele vai comandar o processo, mas ele precisa opinar, passar a visão dele, o que ele está sentindo, o que ele acha, né? Quais são as experiências passadas dele. Isso tudo nos ajuda a ter um norte, a guiar, a conduzir esse processo de reabilitação. Eu digo que eu já trabalhei com diversos atletas de LCA e praticamente nunca segui um mesmo trabalho, né? Cada atleta precisou de um caminho diferente para chegar no mesmo objetivo, no objetivo final, que é ele retornar no melhor nível possível, se possível pré-lesão, né? Então, desde um primeiro momento, fazer um processo de educação desse paciente, ele entender como que foi a lesão dele, o porquê que ele precisa passar por aquelas etapas, né? Como aquelas etapas serão importantes ali no final do processo dele, ele participar de cada passo que for evoluindo, mostrar para ele, olha, a gente vai seguir esse caminho aqui, depois que você atingir certos critérios, você vai passar para uma próxima etapa, você só vai poder voltar a correr quando você atingir esses parâmetros. Então, assim, o dia a dia, tijolinho por tijolinho, é que a gente vai construir essa relação, e quando chegar ao final, acredito muito, né, nessa questão das fobias, dos medos, das crenças, elas já tá numa situação mais tranquila de se levar, né? Então, muitas das vezes, a gente se afasta do paciente, diz só o que ele tem que fazer, faz aí 3 de 10, 3 de 15, 4 de 8, né? E às vezes esquece muito dessas questões da confiança, da questão da empatia mesmo com o seu atleta, de se colocar no lugar dele, tentar entender o processo pelo qual ele vem passando. É um atleta de alto nível que depende da sua saúde física e mental para poder estar desempenhando em alto nível, e ele se vê num certo momento, de um momento para o outro, em que ele tem que ficar praticamente 9 meses a 1 ano afastado das suas atividades. Então olha o baque emocional que isso causa no atleta, né? Então a gente tem que ter entendimento disso e saber trabalhar em cima disso junto, claro, com a equipe de psicologia, que são os profissionais mais preparados para esse tipo de trabalho. Mas aí a gente acaba sempre transmitindo essa questão da confiança para o atleta, passando ali a questão da motivação. A gente sabe que durante esse processo aí de quase 9 meses, esses atletas vão ter dias que eles vão estar mais animados,
mais motivados para trabalhar, vão ter dias que eles não vão querer fazer absolutamente nada, vão estar desmotivados. Eu já peguei atleta chorando, já peguei atleta falando em abandonar a carreira. Então a gente está sempre preparado para poder estar transmitindo uma confiança, motivação para esses atletas. E aí essas questões da cinesiofobia, né, se não tiver ali, é claro, nenhuma intercorrência da cirurgia, do trabalho que ele vem fazendo, se a gente tiver, por exemplo, os níveis de força simétricas, né, aqueles parâmetros que a gente sabe que estão estabelecidos na literatura, a cirurgia foi super bem sucedida, não tem o porquê desse atleta sentir esse medo pelas valências físicas, a gente sabe que o aspecto emocional é muito importante, pode estar acometendo esse atleta. Sim, realmente é uma valência, aliás, uma variável que acaba interferindo, inclusive, no retorno ao esporte e na capacidade do atleta de desenvolver a função dele, né? E, querendo ou não, é um momento muito difícil para o atleta, né? Você perde praticamente uma temporada, se for o início de um ano, se for o início de uma temporada, ou às vezes metade de uma temporada, metade da outra. Então, é um momento que, para a cabeça dele, realmente é algo bastante complicado. E essa relação com o fisioterapeuta é algo muito importante mesmo. Porque, imagina, ele vai ver você por 8, 9, 10 meses, se tratando de um clube de futebol ali 2 vezes no dia, então às vezes 8, 10, 12 turnos por semana, vai chegar um momento que ele não vai mais aguentar, você não vai mais aguentar olhar para a cara dele, mas é um processo, é o trabalho de ambos, né, que precisa ser realmente respeitado. E querendo ou não, a reabilitação de ligamento cruzado anterior, ela possui algumas fases que são estabelecidas, né, então a gente fica mais fácil para a gente poder educar o atleta perante a que tipo de fase que ele está, onde que ele deve chegar, as metas poderem ser mais estabelecidas para que ele se sinta mais confiante e engaje mais com o tratamento também, né? São estratégias que realmente são muito legais e a gente não pode deixar de lado. Ainda sobre o tema... Desculpe te interromper, Thiago. Eu acho que um ponto importante a ser falado também é o que até nos aproximou, né, que foi o podcast que eu escutei de você, que foi o do estoicismo. Eu tento passar isso para os atletas também, né? Que os atletas criam uma ansiedade que acaba atrapalhando eles, né? Quando é que eu vou voltar? Será que eu vou voltar bem? Será que eu vou romper de novo? Então, aquelas situações que fogem do nosso controle, porque isso foge do nosso controle. A gente não sabe se ele vai voltar no mesmo nível, a gente não sabe se ele vai ter uma relesão ou não. Então, eu sempre passo para eles, o que a gente não controla, a gente não desprende energia. Que a gente tem que focar no processo, a gente tem que focar no agora. A gente sabe que se você não cumprir essas etapas, quando chegar lá na frente você não vai chegar bem. Isso aí é certo. Então a gente tem que focar no agora. O que a gente pode controlar o quê? É esse momento, é o processo, criar o processo. Então vamos trabalhar bem, vamos fazer tudo aquilo que foi estabelecido e planejado, que a probabilidade de chegar lá na frente e dar tudo certo é grande. Agora, se a gente não focar no agora e ficar preocupado com o que vai acontecer lá na frente, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí as coisas tendem a realmente trilhar um caminho não muito agradável, né? Então a questão do estoicismo, né, de criar essa filosofia de vida, eu acho muito importante para a gente também entender e passar isso para o atleta. Perfeito, cara, exatamente. Tem que realmente depositar energia naquilo que ele possui controle, naquilo que ele consegue modificar, porque apesar da gente não conseguir evitar lesões 100% ou garantir que ele retorne 100% ou melhor ao esporte depois de uma lesão, se ele fizer o que é preciso ser feito, as chances vão ser muito maiores, né? E ainda falando sobre cinesiofobia, Felipe, uma curiosidade mesmo, você utiliza algum questionário para acompanhar? TSK, o ACL-RSI? Eu já utilizei de vários, o COIS, o ACLI, eu utilizo alguns questionários, vai depender muito da equipe que eu estou trabalhando, né? Eu não tenho muito a preferência por um ou para o outro, mas o questionário é um dos critérios que eu utilizo para o atleta retornar ao campo, né? Então, todas as lesões mais comuns ali do esporte, lesões musculares, lesões em torce ligamentar de tornozelo, LC, colateral medial, LCA, LCP, enfim. Para todas essas, né, a gente cria alguns critérios de progressões de fase. A gente geralmente trabalha com 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4. Então a fase 1 geralmente é aquele tratamento mais clínico, no início ali da fase inflamatória.
Fase 2 é quando o atleta já começa a fazer um trabalho de cinesioterapia, um trabalho de academia, quando a lesão começa a passar para a fase proliferativa. A fase 3 é a fase de remodelação, quando o atleta começa a ser inserido numa dinâmica mais funcional, e a fase 4 já é aquela transição, né, da fisioterapia para a preparação física. Então, cada etapa dessa, cada progressão de fase, existem critérios. Então, para um atleta ser liberado da fase 3 para a fase 4, a gente adota um desses questionários para ver como é que está a questão subjetiva e emocional dele em relação à lesão, em relação à função, né? Legal, cara. Realmente é bom ter esse acompanhamento e a gente precisa realmente ter critérios estabelecidos para poder evoluir de fase durante o tratamento, né? Ainda falando sobre a evolução de fases, você citou a última fase, aí uma fase mais de transição, que o atleta vai ser jogado um pouquinho agora mais em situação de causa, vai ser um pouquinho também, vai fazer parte da preparação física. A partir de que momento no clube que você trabalha com isso e consegue liberar o atleta em média para ir para a preparação física e iniciar uma fase de transição? Primeiramente, todos aqueles movimentos que causam medo, causam fobia, né, nesse atleta, a gente vai trabalhar em cima deles. Ele precisa estar confiante daqueles movimentos. Então, por exemplo, se um atleta tem receio de saltar ou de mudar de direção, eu não posso liberar ele para a fase de transição com a preparação física, tendo ainda esses receios, né? Então, ele tem que estar livre de qualquer medo, de qualquer coisa que bloqueie a funcionalidade dele. Segundo, em relação às capacidades físicas dele. Então, a gente hoje, a maioria dos clubes, né, de Série A, B, são monitorados por GPS, então a gente consegue controlar essas variáveis de distância e alta intensidade, sprint, mudança de direção, aceleração, desaceleração, enfim. Então esse atleta tem ali um banco de dados dessas variáveis dele, então a gente pega a média dele de treino de jogos, principalmente a de jogos, e se baseia em cima disso. Então, para eu liberar esse atleta da fase 3 para 4, ele tem que pelo menos atingir 50% dessas métricas, né, que ele fazia geralmente em jogos, para depois disso a preparação física trabalhar na questão da performance. Então acho que esses são os aspectos principais, eu explorar os mecanismos de lesão desse atleta, tirar qualquer fobia, qualquer medo, qualquer receio que mude o gestual mecânico desse meu atleta, e eu poder trabalhar em cima das valências, saber que a partir de um momento ele se criou uma certa capacidade e agora a equipe de performance vai começar a trabalhar essas valências físicas e performar esse atleta para que ele chegue no mesmo nível pré-lesão e no mesmo nível do grupo. Perfeito, cara. Isso é o que realmente a gente preconiza e que seja feito, né, com todos os atletas. Na clínica em si tem uma certa dificuldade porque não tem um preparador físico junto, eu não tenho tanto controle de tantas variáveis, então essa fase de transição a gente acaba abraçando um pouco mais, seguindo um pouco mais com atletas e às vezes, né, como não são atletas que são amadores, né, então eles não necessariamente dependem disso, a gente não tem tanta pressão quanto vocês têm de patrocínio, de empresário, de técnico, de comissão técnica. Então fica um trabalho, entre aspas, mais tranquilo para nós, de poder postergar um pouco mais o tratamento e fazer esse atleta voltar ali com 10, 11, às vezes postergar até um ano de tratamento, que não é muito uma realidade dos clubes, né? A gente vê que tem uma pressão muito grande e considerável. E claro, né, se a gente pensar no todo o tratamento que é feito, na clínica também a gente geralmente trabalha 3, 4, 5 vezes na semana, em períodos aí de 1 hora e 30, que são realidades diferentes do clube, né? O clube atleta fica aí variando, claro, do período com vocês, acredito que de 8, 10, às vezes 12 períodos por semana, que se contabilizar isso em horas, a gente tem muitas horas de trabalho. Eu brinco que um atleta lesionado no clube, ele trabalha mais que o atleta que não está lesionado, né? Porque ele treina mais, ele faz mais horas de trabalho, então, enquanto o atleta que está jogando, até pela questão geográfica do Brasil, tem uma dificuldade maior em poder treinar, né? A realidade de um jogo atrás do outro, o atleta só descansa, viaja, concentra, joga de novo. Então, o atleta que realmente está machucado, está no departamento médico, geralmente costuma trabalhar mais. E pensando, inclusive, nessa pressa, outro dia eu estava ouvindo dentro de um podcast um ex-atleta de futebol falando, né?
sobre lesões de joelho, ele citando, é até algo que eu não entendo, as palavras dele, né? Antes o atleta voltava com 6 meses de lesões de joelho, agora volta com 8, 9 meses. Claro que a gente sabe, né? Mas para nem todos, esse processo ele é tão perceptível de ser entendido, o porquê de postergar um pouco mais o tratamento, né? Para a gente ter uma segurança maior, né? E pensando na segurança, Felipe, que tipo de... Então o atleta foi para a transição, ele volta para fazer testes depois com você. Que tipo de testes, questionários você utiliza para realmente liberar esse atleta de fato para o jogo? Foi até interessante, Thiago, você tocar nesse assunto, porque é um assunto que gerou muita polêmica no ano passado, quando eu estava no Grêmio. A gente liberou um atleta com 8 meses e 15 dias para poder jogar. Eu lembro dessa postagem sua. Esse atleta teve uma relesão e tiveram uma série de publicações de colegas que eu achei um pouco antiéticas a postura que eles adotaram, uma crítica exagerada, sem entender o contexto, né? Então a gente criou esse estigma dos 9 meses e cria isso como um padrão, né? Então se for com 8 meses e 29 dias eu não posso liberar. Mas se ele completar ali exatos 9 meses, aí sim, aí ele está apto, né? E a gente sabe que não é bem por aí. A gente sabe que, como eu falei, né, tudo é questão contextual. O atleta apresentava todas as valências, variáveis positivas possíveis que vocês possam imaginar, né? Então, por causa de 15 dias não tinha um porquê. E foi uma fatalidade, uma infelicidade dele ter rompido. Ele fez um gestual brusco de mudança de direção. O pé dele acabou prendendo na grama e ele acabou tendo uma relesão. Então, a gente vê outros casos aí na mídia, porque isso acaba se tornando público, né? Nosso trabalho se torna público, por isso que ele é alvo de críticas. Mas a gente vê alguns casos aí de atletas que passaram de 12 meses após o retorno e se lesionam novamente também. E aí? O que seria o motivo causador dessa lesão? Aí eu não vejo ninguém falar sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai levantar um certo assunto, quando a gente vai expor certos profissionais, porque a gente não se baseia no contexto. Antigamente, se liberava com 3 meses, né? A gente pegou essa época do Roberto Baggio lá em 94, que voltou com 3 meses. Depois passou para 6 meses e viu que o número de recidivas era alto. Veio a ciência nos auxiliando e mostrou em 9, né? Provavelmente, posso estar errado aqui, mas logo em breve a ciência vai começar a falar em 12 meses, não vai falar mais em 9 meses, né? Vai falar em 12 meses. Porque a gente sabe que o tempo de cicatrização biológica desse tecido leva em torno de 2 anos. Então, se a gente falar em cicatrização biológica do tecido para liberar um atleta de futebol, a gente vai ter que ficar com ele 2 anos na fisioterapia, até poder liberar ele. E a gente sabe que isso hoje, no esporte de alto nível, é impraticável e impossível. Então, os 9 meses, a gente não pode ter esse pensamento linear, achando que em 9 meses tudo vai estar resolvido, que tudo serão flores, né? É claro que quanto mais a gente puder adiar, melhor. Mas algumas situações contextuais não nos permitem. São decisões multidisciplinares, né? E são baseadas em multifatores. Então, a decisão é sempre compartilhada. Não é só a decisão do fisioterapeuta que vai ser levada em conta. A gente tem a opinião do médico, a gente tem a opinião do empresário, do próprio atleta, do patrocinador. Nesses clubes gestores agora de SAF, né, a gente tem a questão do dono do clube também opinando sobre a questão do retorno ao esporte. Até um estudo que eu publiquei ano passado na Aspeta, junto com o Flávio Cruz, um grande amigo que eu tenho, médico. A gente fala sobre a participação também do analista de dados, junto com a inteligência artificial, com os dados, para auxiliar também. Então, assim, a gente vê que isso é uma decisão em conjunto. O que vai definir esse atleta retornar ou não, a gente não pode estar atrelado só ao tempo. A gente está atrelado, sim, ao tempo e a outras inúmeras variáveis. O tempo é um dos fatores e não o fator primordial. Porque se for assim, a gente deixa esse atleta parado, faz qualquer tipo de trabalho de fortalecimento, quando der 9 meses libera ele que ele vai voltar bem. E não é bem por aí, a gente sabe que não é bem por aí. Então, quando a gente levanta essa bandeira dos 9 meses, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado e não esquecer nunca do nosso código de ética, que é o primordial. Exatamente, cara. Eu lembro desse caso
particularmente. Eu estava acompanhando um pouco mais a Série B ali junto com o Brusque e vários colegas me mandaram. Eu falava, cara, vários colegas que não necessariamente são do futebol, entendem um pouco o contexto do jogo, e a gente tem que ter muito cuidado para dar opinião sobre o trabalho de outros colegas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um médico do Vasco, ele falou justamente algo sobre isso, né? Teve um período que teve uma fratura exposta de um atleta, quando ele trabalhava no Botafogo, aliás, que ele fez uma cirurgia. Ele comentou, cara, eu fiz a cirurgia, no dia seguinte o raio-x do atleta estava no Globo Esporte. Aí um monte de médico opinando, eu faria desse jeito, eu faria desse jeito. Então, trabalhar com futebol tem um pouco essas particularidades, né? Além dos colegas, tem os atletas que muitos se conhecem. Um atleta, quando tem uma lesão, que já trabalhou com você, provavelmente envia um monte de mensagem para você, perguntando, às vezes questionando a respeito se está fazendo o tratamento correto, se é essa linha. Então, dentro desse ambiente que muitas pessoas se conhecem, a gente precisa ter muito cuidado aí perante ao que a gente opina e o que a gente deixa de comentários nas redes sociais, porque a gente não entende o que está passando na pele do nosso companheiro ou do nosso colega de trabalho, de profissão. Mas, além do tempo, Felipe, que nesse período aí, eu concordo com você, o cara tem que esperar agora 15 dias, porque daqui 15 dias, certamente, ele não vai romper o LCA. Muito difícil a gente prever, né, alguma coisa frente a isso. O que a gente faz realmente é tentar reduzir as chances, né? E para reduzir as chances, Felipe, que tipo de testes que a gente pode considerar aí como critérios para alta de retorno ao esporte? Eu acho que a questão da força, né, isso aí acho que todo mundo está de acordo, questão da força concêntrica, até da força excêntrica também. A gente sabe que, pelos estudos científicos, dentro de uma janela de 2 anos após o retorno, esses atletas têm uma tendência 4 vezes maior a sofrer uma lesão muscular, né, discos tibiais, discos surais. Então a gente tem que pensar nisso também, na prevenção como um todo, não somente na prevenção da relesão. A questão das tarefas funcionais também, os testes funcionais que a gente fala, a questão das mobilidades também, principalmente dorsiflexão de tornozelo, é uma coisa que a gente se atenta pouco. Quando a gente também vai analisar as tarefas funcionais, não só olhar para os dados quantitativos, mas olhar também para os dados qualitativos, né? Então, quando a gente fizer ali, por exemplo, um triple hop test, não só ver a questão da distância, da diferença bilateral, mas sim analisar como é que se comportou o tronco desse atleta, como é que se comportou o joelho, ele está descarregando mais peso no joelho, no quadril, no tornozelo, enfim. Então, a gente fazer uma análise mais complexa para poder minimizar o máximo esses riscos, né? E, é claro, como eu falei, é a questão dos questionários também, para entender como é que esse atleta está interagindo com esse retorno dele, o que ele está sentindo, como é que está a confiança dele, observar os gestuais dele dentro do campo, nos trabalhos do dia a dia. Então a avaliação é diária. A minha avaliação não é somente num ponto de corte, pegar aqui, vamos te avaliar hoje, que nem uma prova de colégio, né? Se você tirar nota 10, você está aprovado. Se você tirar nota baixa, você está reprovado. Os testes são importantes, mas o nosso dia a dia é o que nos dá aquela segurança de poder liberar ou não esse atleta. Então, o dia a dia, a gente vai estar sempre avaliando esses atletas. Em cada trabalho que a gente fizer, a gente vai estar avaliando a questão da mobilidade, a questão funcional, a questão da força, a questão emocional, de como esse atleta está reagindo perante a esse retorno. Cara, perfeito. Que aula aí sobre ligamento cruzado anterior ligado ao atleta profissional de futebol. Uma curiosidade minha agora, você comentou anteriormente sobre o artigo no Asperta, né? Como é que foi isso, cara? Foi um convite? Você envia artigos envia para uma revista científica? Como é que foi esse trabalho? Quem recebeu o convite, na verdade, foi o Dr. Flávio Cruz, né? Um dos melhores médicos que eu já trabalhei. Para mim é uma referência na área, um cara que eu admiro bastante, além de ser um grande amigo, um cara que eu considero como um irmão. Ele trabalha no hospital, ele é um dos médicos da Asperta e trabalha no Al Saad, do Catar. Ele recebeu esse convite e, assim, por a gente conversar muito sobre o tema de decisão compartilhada, a questão do machine learning, né? Ele falou assim,
recebi um convite para escrever. Você está interessado em participar junto comigo? Você quer entrar nesse projeto comigo? E um convite desse eu acho que não se nega, né? Ainda mais uma revista com gabarito, um jornal com gabarito da Aspeta. Nós fomos, se eu não me engano, os únicos autores brasileiros dessa edição. Então, levar o nome do Brasil, representar o Brasil, eu como representante da fisioterapia brasileira, né, e ele como representante da medicina brasileira, eu acho que não tinha como recusar esse convite. E a gente pôde fazer parte desse projeto, que acabou virando um livro agora. E, assim, para mim é um tema de bastante orgulho poder fazer parte disso. Cara, legal mesmo. Eu tô com o livro, inclusive, PDF aqui para eu lê-lo de uma maneira mais aprofundada. Já li alguns capítulos e esse é um que eu quero ler também daqui a alguns dias. Felipe, a gente está quase uma hora de programa aqui, cara. Estamos encerrando essa conversa. Conseguimos falar praticamente sobre tudo aí ligado ao ligamento cruzado anterior, prevenção, tratamento, retorno ao esporte, tese para alta, fatores psicológicos. Queria que você deixasse as suas redes sociais, contato. Sei que você tem um curso em andamento, é isso mesmo? Sobre o Machine Learning. Se quiser divulgar aí, fica à vontade também, cara. Eu dou um curso que é periodização no retorno ao esporte, que eu acho que é um tema muito importante para os fisioterapeutas. Há uma defasagem muito grande das graduações em relação à periodização. É um tema que os profissionais de educação física entendem muito bem, mas ainda falta conhecimento ao fisioterapeuta, principalmente quando a gente pega casos assim, como o LCA. A gente precisa entender de periodização para montar um plano de tratamento adequado, um planejamento adequado, né? Então, existem algumas terminologias que a gente acaba desconhecendo, como tapering, por exemplo, que é a fase de descanso, de recuperação, para esse atleta poder, na semana seguinte, ter uma supercompensação com o aumento das cargas. Então, são terminologias que, como eu falei, o profissional de educação física entende muito bem, mas ainda carece ao fisioterapeuta. Então, eu vi essa oportunidade de poder estar passando esse conhecimento aos alunos. Então, eu criei esse curso, Periodização no Retorno ao Esporte, e Introdução ao Machine Learning, para quem tem curiosidade de saber como é que funciona, o que as evidências científicas vêm mostrando, qual o potencial disso para o esporte, para a medicina, né, do esporte. Então, o curso que eu terminei agora do módulo online. Meu planejamento é que o módulo online só venha no próximo ano. E aí, agora, nesse segundo semestre, quando acabar minhas atividades aqui no clube, eu vou estar rodando aí algumas cidades do Brasil, fazendo esse curso prático. Consigo colocar algumas coisas em prática, diferente do módulo online, né, que fica só na teoria. O curso presencial a gente tem uma parte prática que eu acho também super interessante para os alunos. Então eu vou estar em Juiz de Fora no final de agosto, e aí estou negociando algumas datas para Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Cara, interessante. Talvez seja uma oportunidade, inclusive, a gente trazer aqui para Floripa. Se tiver, depois vamos conversar. A respeito. Depois a gente vai conversando a respeito disso, cara. Bom, cara, foi fenomenal aqui a sua participação, conseguiu agregar muito. Tenho certeza que quem chegou até aqui teve muito conhecimento agregado agora sobre lesões de ligamento cruzado anterior, seja profissional da área, seja atleta, seja praticante de atividade física, vai ter realmente novos insights aí relacionados ao tratamento de LCA. E para quem chegou até aqui, espero que tenham gostado do programa. Sigam o Felipe nas redes sociais, que tem muito conteúdo agregado lá, não só para os profissionais, mas também para atletas que querem entender um pouco mais sobre prevenção de lesões, sobre tratamento de algumas lesões, para ver se está tudo encaixado dentro da sua rotina também. Bom, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.